Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Estamos de volta para realizarmos mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Esta semana foi uma semana para mim de muita luta, de muita batalha no mundo espiritual e também no campo humano. Passei muito mal, noites sem dormir, cansado, sentindo muitas dores, e eu peço a você que nas suas orações ore a Deus, intensifique apresentando ao Senhor a minha vida para que Ele me dê saúde, vigor físico, noites de sono abençoadas, para que no dia seguinte eu possa trabalhar, escrever e produzir conteúdo com o objetivo de auxiliar você, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando a lição de número 5. A unidade da raça humana. Na lição de hoje, nós vamos compreender algumas lições fundamentais relacionadas. Aqui eu não vou usar o termo raça humana, eu vou adotar o termo espécie humana, porque o homem não é uma raça. Deus não criou raça branca, raça negra, raça ariana, raça europeia, a raça asiática, a raça africana ou a raça americana. Deus criou a espécie humana a partir de um único casal. E não existe uma etnia superior à outra. Todos os homens foram criados a partir de um casal. Há diversidade nas línguas, e nós vamos estudar isso. A estrutura psicoemocional do homem é a mesma. A variação do DNA do africano, do asiático para o europeu e qualquer outra etnia é de 0,01%. Tá bom, meu amado? Então, nós vamos abordar esse assunto aqui na direção e na dependência do Espírito Santo de Deus. A unidade racial do ser humano. Aqui eu gostaria de definir a unidade da espécie humana e não a unidade racial. Por que eu trabalho com esse termo? Porque o termo racial, irmãos, ele vem muito acompanhado de ideologias. E por conta de ideologia, nós vimos aí deflagrada a Segunda Guerra Mundial, onde a raça ariana era tida como a raça superior no topo da evolução em relação às outras raças, conforme eles pensavam, não levando em consideração que Deus criou todos os homens, vieram de uma mesma raiz, um único casal. Então o termo raça ou racial, ele traz consigo também o postulado daqueles que defendem o evolucionismo e não o criacionismo. Então, eu achei um tanto infeliz por conta da CPAB adotar o termo raça, uma vez que em muitos centros acadêmicos e até cientistas têm adotado a terminologia espécie humana e não raça humana. A origem divina do ser humano. A teoria da evolução apregoa que o homem é fruto de uma evolução, o que nunca foi ou jamais poderá ser comprovado em laboratório. A revelação de Gênesis
revela que o homem é fruto de uma criação realizada por um ser superior, o qual é definido como o único e verdadeiro Deus. O escritor do livro de Gênesis descreve o relato da criação em linguagem simples e não acadêmica, mas escreve com exatidão ao afirmar que o homem foi criado a partir do pó da terra. Tal afirmação tem amparo em várias linhas de pesquisas científicas atuais. Então nós entendemos que, desde o início desse trimestre, que a origem do homem é divina. O homem não é fruto de uma evolução. Deus não criou a raça A, raça B, raça C, raça branca, raça negra, raça da pessoas de pele vermelha, pessoas de pele amarela. Deus não criou. Deus criou um único ser, o ser humano. Tá bom, meu amado? Os demais seres podem ser chamados de raça, categorizado em raça, mas o ser humano não. A teoria da evolução apregou que o homem é fruto quase que de um acaso, decorrente de uma evolução. Só que essa teoria, ela é uma teoria e não uma verdade. Por quê? Ela nunca foi comprovada em laboratório e jamais o poderá ser. Por outro lado, nós temos a revelação de Gênesis, que afirma que o homem é fruto de uma criação realizada por um ser superior. Que ser superior seria esse? Esse ser superior, na revelação de Gênesis, é revelado como o único e verdadeiro Deus. O que nós precisamos compreender, o homem da pós-modernidade, na era do saber, do conhecimento, que o livro de Gênesis, ele não foi escrito em uma linguagem acadêmica e científica. Ele foi escrito em uma linguagem para o homem daquela época. Todavia, essas verdades são verdades absolutas e não verdades transitórias. Diferente da ciência. A ciência trabalha com verdades transitórias. O que é verdade hoje pode não ser amanhã, quando a ciência evolui e avança nas suas pesquisas. Agora, embora o livro de Gênesis não tenha sido escrito numa linguagem acadêmica, o escritor ele foi tão inspirado pelo Criador que ele afirma com tamanha precisão e exatidão que o homem foi formado a partir do pó da terra. E esta afirmação no livro de Gênesis, ela tem sido confirmada por várias linhas de pesquisas científicas que aprovam, que confirmam que o homem surgiu da argila. Algumas pesquisas acadêmicas, elas mostram que o homem surgiu do pó, da terra, porque os mesmos componentes químicos que há na terra são os mesmos componentes químicos que há no homem. Como poderia o escritor do livro de Gênesis falar com tamanha exatidão na linguagem do homem da sua época, mas não contrariando a verdadeira ciência? De fato, foi uma revelação de Deus. E há um único e verdadeiro Deus. A unidade racial do ser humano. Mais uma vez eu destacaria aqui a unidade da espécie humana. A ciência moderna comprova que não há diversidade de raças em relação ao ser humano. Há diversidades quanto à etnia, a qual aponta para o costume, língua, religião, origem, cultura e demais coisas em comum. O DNA
entre pessoas com características físicas diversas, africano, asiático, europeu, varia em menos de 0,1%. Estudos científicos mais recentes convergem cada vez mais para a compreensão de que todos os homens tiveram a mesma origem a partir de um único casal. Então, nós vamos compreender aqui que o que a Bíblia fala está em perfeita harmonia e concordância com o discurso científico. A ciência moderna, irmãos, ela comprova que não há diversidade de raças em relação ao ser humano. A ciência compreende que não há raça branca, não há raça negra, não há uma raça superior à outra. Há a questão de etnia, há uma diversidade com relação à etnia. O que é a etnia, irmão? É um grupo de pessoas que se identificam a partir dos seus costumes, língua, religião, origem, cultura e outras coisas em comum. Por exemplo, o africano ele tem a sua etnia, a seu tom de pele bem peculiar. O asiático ele pertence a uma outra etnia. Os judeus eles pertencem a uma etnia em função da religião e da fé que professam, no monoteísmo, que é a crença no único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isto é etnia. Nós vamos ver a raça ariana, ou o povo alemão. Ali não é uma raça, é uma etnia. O estereótipo físico deles são muito parecidos, diferente, por exemplo, do africano e do asiático. Mas a diferença do DNA que há no africano, no asiático e no europeu é de 0,1%. Olha, 0,1% entre uma pessoa de pele negra e uma pessoa de pele branca, uma pessoa asiática e um europeu. Isso tudo indica biologicamente que o homem ele é o mesmo biologicamente. Então, a ciência hoje ela converge para a compreensão de que toda a espécie humana surgiu a partir de um único casal. É interessante quando abordamos essa questão, que a espécie humana surgiu de um único casal e não de um único homem, porque senão só sairia homem. Mas ali foi de um casal, como nós estudamos na lição anterior. Eva, embora tenha sido tirada da costela de Adão, ela não era uma continuidade de Adão. Ela tinha características físicas, hormonais e diferentes de Adão. Então a ciência compreende que toda a espécie humana ela teve origem a partir de um único casal. Se você pesquisar, você vai ver linhas de pesquisas científicas. Meu irmão, a fé e a ciência, elas não entram em choque. O que entra em choque são aqueles que se dizem portadores da fé, representantes da fé ou representantes de Deus, aqueles que se apresentam como representantes da ciência, quando na verdade eles estão defendendo as suas ideologias, tanto do lado da religião quanto do lado da ciência. Mas a verdadeira ciência, desprovida de ideologia, ela vem reafirmar ou confirmar aquilo que a Bíblia já estava afirmando há muito tempo. Não é proposta da ciência confirmar o que a Bíblia afirma. Agora, a verdadeira ciência ela vai corroborar para a confirmação e concordância daquilo que a Bíblia já está falando há milhares de anos. A unidade psicológica do ser humano.
A alma do homem dos tempos antigos e do homem da pós-modernidade em nada se diferem quanto às questões emocionais, tais como medo, culpa, ódio, ansiedade, decepção, frustração, depressão e solidão. Sobre a ótica psicoemocional, os conflitos do homem da pós-modernidade não são tão diferentes do homem dos tempos antigos. O grande diferencial entre ambos consiste no livre acesso à informação, o que facilita uma maior compreensão de si mesmo e do mundo. Outra coisa que aponta para a unidade da espécie humana, que todos vieram de um mesmo casal, que não há uma raça superior a outra, somos todos uma espécie, a espécie humana, diz respeito à estrutura psicológica do ser humano. Nós observamos o seguinte, que o homem dos tempos antigos e o homem da pós-modernidade, no que diz respeito às questões psicoemocionais, ela tem a mesma estrutura psicológica. Independente da cor da pele, independente da cor do cabelo, da cor dos olhos, se é africano, europeu, se é um indígena, se é um asiático, ele tem as mesmas estruturas psicoemocionais, tais como todo homem lida com o medo, a culpa, o ódio, a ansiedade, a decepção, frustração, depressão e solidão. Então, isso aí são questões de conflitos relacionados à alma humana. Isso aí é uma área da psicologia, meu querido. Então, sobre esta ótica psicoemocional, nós vamos compreender que o homem da pós-modernidade, ele tem os mesmos conflitos e dilemas do homem dos tempos antigos. Hoje nós falamos que o grande mal do século é o estresse. E quem lhe disse, ou quem pode afirmar que o homem dos tempos antigos ou do tempo bíblico não vivia sobre estresse? O povo de Israel viveu um tremendo estresse quando foi escravo. Vivia debaixo do chicote, tinha que produzir aquilo ali, gerava estresse. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus e Deus ele se apresenta para Adão, Adão se esconde, ele teve vergonha, teve medo, aquilo ali é estresse emocional. Então, os conflitos do homem da antiguidade e o homem na pós-modernidade, no que diz respeito à sua alma, à sua psique, são os mesmos, meu querido. Qual o grande diferencial do homem da antiguidade para o homem da pós-modernidade? O grande diferencial que eu posso destacar aqui, que não é o único, mas é o que eu destaco, é o livre acesso à informação. Hoje, o homem na pós-modernidade, ele vive a era da informação, o que facilita para ele uma maior compreensão de si mesmo e do mundo, a visão que ele tem do mundo. Então, este acesso à informação, ele se torna um grande diferencial, mas a estrutura psicoemocional, ela continua a mesma. A unidade linguística original da humanidade. Nesse tópico, nós vamos compreender que no começo existia uma única língua que o homem falava. Desde Adão até os dias depois de Noé, não sabemos se é na primeira geração após Noé, na segunda ou na terceira, eu não posso afirmar, mas logo após a Noé e o dilúvio, houve uma confusão das línguas. Então, nós vamos observar que, a princípio, o homem falava uma mesma língua
e o mesmo idioma, e houve uma confusão das línguas. Embora esta confusão da língua, hoje existe o francês, o alemão, o português, o inglês americano, o inglês pronunciado na Inglaterra, existem uma variedade, uma diversidade muito grande de línguas e idiomas, mas todos eles têm uma coisa em comum, quase que uma raiz muito antiga que aponta que esta diversidade linguística ela teve uma origem em comum. Isso quem atesta é a ciência, não é o irmão Mauro? A língua original da humanidade. A Bíblia não descreve qual era a língua ou o idioma adotado por Adão e Eva para se comunicarem um com o outro. Após a queda, a língua continuou a mesma. Caim, Abel e as gerações seguintes continuaram a se comunicar na mesma língua. A produção do saber e seu posterior compartilhamento possibilitaram em curto prazo de tempo o alto nível intelectual das gerações próximas a Adão. Tudo isto só foi possível em virtude de todos falarem a mesma língua. Observe uma coisa, qual era a língua que Adão e Eva falaram? O brasileiro ele vai acreditar que Adão e Eva falavam português. O alemão vai acreditar que Adão e Eva falavam alemão. O chinês vai acreditar que Adão e Eva falavam mandarim, o idioma deles. O africano vai acreditar, quando ele ouve o evangelho, que Adão e Eva falavam o idioma dele. E assim nós poderíamos dar inúmeros exemplos. Mas a Bíblia não fala que idioma que eles falavam. Primeiro que Adão e Eva já foram formados já adultos. Quando criados, eles não foram criados bebês. Eles já foram criados homem formado e uma mulher formada, com a capacidade de falar, com a capacidade de se expressar um com o outro. Que idioma é esse? A Bíblia não descreve. Mas é fato que mesmo após a queda do homem, a língua continuou sendo a mesma, o mesmo idioma. Caim, Abel e aquelas gerações seguintes, próxima a Adão, nós vamos falar a primeira, segunda, terceira, talvez até a quarta geração posterior a Adão, eles falavam a mesma língua até depois do dilúvio, pouco depois do dilúvio. Então nós observamos que esta mesma língua, ela propiciou a produção de um saber e o compartilhamento desse saber. Então, o homem falando uma mesma língua, nós vamos ver que esse homem era um homem intelectual, era um homem que fazia muito mais uso da sua capacidade intelectual do que o homem dos nossos dias, porque eles estavam mais próximos da raiz original que era Adão, que fazia uso de 100% antes da queda dos atributos da sua intelectualidade. Então, em pouco tempo, irmãos, eles evoluíram. Nós vamos observar, como já foi dito em lições anteriores, o nível intelectual daqueles homens. Eles já dominavam o cobre, eles já dominavam a metalurgia, a construção, a agricultura, instrumentos musicais. Então nós vamos ver que eles não eram homens primitivos, homens da caverna. Eram homens que tinham uma capacidade intelectual muito grande. E tudo isso, meu irmão, foi possível porque o homem falava uma única língua e um único idioma. O conhecimento era compartilhado, dividido, porque nós estudamos acerca da sociabilidade. O homem vive em conjunto, em grupo. Eles falavam uma única língua. A confusão linguística em Babel. A tentativa de escapar de um possível juízo vindouro, como o dilúvio, levou aquela geração a se precaver contra tal possível
catástrofe. O intento deles era a construção de uma gigantesca torre. Somado a isto, o povo decidiu se agrupar em um mesmo local. Deus decidiu intervir através da confusão linguística. Desta forma, o saber e o conhecimento até então produzidos voltaram quase à estaca zero. Dali se deu também a dispersão para várias outras regiões distantes. Nós vamos compreender o que foi a confusão linguística em Babel. Aquilo não foi um mito, foi um fato. Então nós vamos observar que até a Torre de Babel, o homem falava uma só língua e o mesmo idioma. Como eu já destaquei anteriormente, isso possibilitou que o desenvolvimento do saber, do conhecimento e o compartilhamento desse saber. Eram pessoas intelectuais. Quando você vai ler lá no livro de Gênesis, eles não intentavam, não foi só fazer uma torre que tocasse no céu. Eles tentaram construir uma cidade, como fosse nos dias de Brasília, a construção de Brasília. Eles intentaram construir uma cidade com uma torre que tocasse até o céu. Eu compreendo que aquela torre, ela tinha como objetivo evitar uma segunda catástrofe se Deus mandasse um segundo dilúvio para destruir a terra. Aqueles homens, por intermédio daquela torre, eles intentavam fugir do juízo vindouro de Deus. Foi o que motivou eles a construírem aquela torre, para que eles não fossem espalhados sobre a face da terra, para que eles fossem lembrados por todo sempre na história e anular o juízo de Deus. Então o intento deles era construir uma torre gigantesca. E não foi somente empilhando tijolo sobre tijolo. Eles tinham conhecimento, não sabemos como, de engenharia. Eles faziam cálculo, eles faziam medidas, faziam a matemática como nós temos hoje. Eles não tinham como temos hoje, mas o conhecimento nós não devemos desprezar, porque muitas vezes nós olhamos para o homem dos tempos bíblicos com um olhar de superioridade do homem da pós-modernidade e inferioridade do homem da antiguidade, enquanto, na verdade, no meu forma de entender, eles eram mais intelectuais do que o homem da pós-modernidade. Tá bom, meu irmão? Somado a isto, nós vemos o porquê que Deus decidiu anular o projeto da construção daquela torre. Primeiro, era uma afronta contra Deus. Eles estavam afrontando a Deus. A construção daquela torre era a tentativa humana de escapar do juízo de Deus. Então Deus interviu naquele negócio. Um homem queria agrupar-se em um só local e a ordem de Deus é que eles se espalhassem sobre a face da terra e conhecessem a terra e povoassem os continentes. Meu irmão, parece a igreja lá em Atos dos Apóstolos. Deus diz para que eles fossem, eles não foram e ficaram. Estava muito aconchegante, muito gostoso ficar no mesmo lugar. Mas cadê a Samaria, os confins da terra e a Judéia? Eles não foram, então Deus permitiu uma perseguição. Então nós vamos observar qual foi o método que Deus adotou. Deus se valeu da confusão linguística. De repente falavam todos o mesmo idioma, mas agora com a confusão, o que um pronunciava, o outro não conseguia entender. O que um falava, o outro não conseguia compreender. Houve uma completa um caos, porque ninguém conseguia compreender um ao outro o que o outro estava dizendo. Então, com isso, eles acabaram se dispersando. O projeto de construção da torre foi interrompido. Outra coisa que eu destaco que aquele saber que foi construído durante gerações próximas a Adão, que eles tinham um nível intelectual muito grande, praticamente foi zerado, meu irmão. Praticamente quase que voltou a estaca zero.
Porque o conhecimento se dá o quê? A partir da troca de experiência. Eu tenho conhecimento, você tem, nós compartilhamos e juntos edificamos-nos um ao outro. É assim a história da civilização humana. Então, ali, meu irmão, se não fosse aquela confusão linguística, eu sou levado a acreditar que nós já teríamos alcançado essa alta tecnologia da qual dispomos hoje há centenas de séculos atrás. Tá bom, meu querido? Então, dali, a partir da Torre de Babel, com a confusão das línguas, se deu o quê? A dispersão. Eles foram dispersos para as regiões distantes do planeta Terra. E então dali surgem as nações, com as suas culturas, com os seus costumes e com suas línguas próprias. Indícios da linguagem primitiva. A linguística é um ramo da ciência que se detém a estudar a linguagem verbal humana e a sua evolução. Segundo esta ciência, embora exista uma enorme diversidade de línguas, expressões fonéticas e de escrita, há características comuns presentes entre elas. A ciência não tem por objetivo comprovar o que as escrituras afirmam acerca do assunto, mas, por ser esta uma revelação de Deus, a ciência verdadeira corroborará para a confirmação de tal fato. Então, nós vamos observar que a ciência moderna, a linguística, ela compreende que, embora haja uma diversidade de línguas, de dialetos, de escritas, de evolução, por exemplo, o nome Tiago, se você pegar na Bíblia do King James ou a Bíblia de Tiago, o nome Tiago em inglês é James. Foi uma forma que eu estudei com um professor que ele fez mestrado em língua, esqueci a formação acadêmica dele, ele era professor de letras. Ele fala da evolução da língua, e a linguística, ela vai estudar as línguas, o inglês, o português, o francês, o espanhol e tantas. Eles percebem que, embora sejam distintas características próprias, elas têm algo em comum, que apontam o quê? Que houve uma raiz em comum em determinado momento da história. Tá bom, meu querido? Eu quero destacar também o seguinte, que a ciência, ela não tem por objetivo comprovar o que a Bíblia fala acerca deste assunto, que o homem falava uma única língua, que houve uma língua primitiva. A ciência, ela não tem por objetivo fazer esta comprovação ou confirmar essa verdade bíblica. Agora, por esta verdade ser uma verdade absoluta, incontestável, porque é uma revelação de Deus, o avanço da ciência verdadeira, genuína, desprovida de ideologia, ela vai corroborar para confirmar a verdade estabelecida na Bíblia. Então, a ciência não tem por objetivo, mas quando ela se depara com uma verdade, com uma comprovação, ela vai acabar corroborando, confirmando aquilo que a Bíblia já falava acerca daquele assunto. Maravilhoso, não é? Glórias ao nome do Senhor. Em Cristo todos somos um. Nós vamos analisar nesse tópico, embora haja uma diversidade de etnias, povos, tribos e línguas, em Cristo Jesus não há mais brasileiro, africano, europeu, não há mais asiático, alemão, italiano. Em Cristo Jesus todos são um. Por quê? Eles formam o corpo de Cristo, que é a igreja.
Cristo, ele separou para si um povo. E é sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. O pecado universal de Adão. A martiologia é a doutrina bíblica que se detém a estudar como o pecado de Adão e Eva influenciou de forma direta e negativa toda a espécie humana. Paulo afirma que o pecado de Adão e todas as suas consequências recaíram sobre a espécie humana. A partir do primeiro casal, todos nascem na condição de pecador. O senso de pecado e culpa encontra-se presente nas mais diversas culturas e povos que se encontram espalhados sobre a face da terra. O pecado universal de Adão, amado, nós compreendemos na teologia, que é uma doutrina específica chamada a martiologia, que é o estudo do pecado, ou a doutrina do pecado. Nós compreendemos nessa doutrina que o pecado, ele não é uma invenção da religião, ele não é uma invenção de uma instituição. O pecado, ele é um efeito vindo de Adão e Eva, que começou em Adão e Eva e influenciou de forma direta e negativa toda a espécie humana. Então, o pecado, ele é um fato. Ele não é uma teoria. O pecado, ele não é um sentimento. O pecado, ele trouxe efeitos colaterais negativos sobre toda a espécie humana e também sobre a fauna e a flora. Paulo, em uma das suas cartas, em Romanos, ele afirma que o pecado de Adão, ele afetou diretamente toda a raça humana e as consequências recaíram sobre todos os homens. Então, meu amado, o pecado que Adão e Eva cometeram se tornou uma herança maldita, porque todos que nasceram depois de Adão e Eva nasceram na condição de pecador. Entenda isso. Quando Davi fala lá no Salmo 51, em pecado nasci, em pecado me gerou minha mãe, ele está querendo dizer que não é o ato sexual. Alguns compreendem no passado, na sua simplicidade, que o pecado que Davi estava se referindo era o ato sexual. Mas não era isso. Davi estava se referindo à herança do pecado, que todo homem nasce na condição de pecador, porque ele herdou de Adão essa natureza pecaminosa. Outra coisa, o senso de pecado e culpa encontra-se presente nas mais diversas culturas e povos que se encontram espalhados sobre a face da terra. Então ele perpassa muito a questão do cristianismo e do judaísmo. A antropologia científica e acadêmica, ela trabalha também com a questão da culpa, o sentimento de culpa e pecado. Está intrínseco no ser humano a questão do pecado. E ele tenta, este homem, agradar a Deus, aplacar a ira deste Deus de diversas formas e de diversas maneiras. Isto aponta que houve de fato uma queda em dado momento da história da espécie humana, que nós compreendemos que foi em Adão e Eva. As consequências universais do pecado de Adão. A perda da comunhão com o Criador e a morte espiritual foram as piores consequências do pecado de Adão. O homem perdeu o acesso à árvore da vida e passou pela morte física. As doenças, violência, fome, homicídio, as pragas e tantos outros passaram a fazer parte do dia a dia da espécie humana. As injustiças sociais tomaram
proporções cada vez maior. O homem passou a dominar, explorar e escravizar o seu semelhante. A criação fugiu do propósito inicial do Criador, em virtude do pecado cometido por Adão e toda a sua descendência. Aqui o comentarista ele trabalha com as consequências do pecado somente sobre a ótica da morte espiritual e a morte física. Com certeza, a morte espiritual e a morte física foram as piores consequências do pecado de Adão e Eva. Agora nós queremos destacar que o homem, quando pecou, ele perdeu acesso à árvore da vida e ele acabou experimentando a morte física. Em decorrência do pecado, as doenças que não estavam dentro do projeto original de Deus, o homem teria acesso à árvore da vida, ele não iria adoecer. Mas ao perder o contato com a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, que não é uma maçã, como muitos apregou ou acreditam se tratar de uma maçã, se fosse a maçã, eu comeria a maçã e eu ficaria saudável. Então não era a maçã, tá bom, meu irmão? Está no senso comum, na crendice e no folclore de muitos irmãos, que a maçã era o fruto proibido. Não era maçã. A Bíblia não fala que fruto é esse. Então, depois da queda vieram as doenças, a violência, a fome, homicídios, as pragas e tantas outras que passaram a fazer parte do cotidiano da espécie humana. Somado a isso, nós destacamos aqui as injustiças sociais tomaram proporções cada vez maior. Por quê? O homem passou a dominar, explorar e escravizar o seu semelhante. A história da espécie humana é uma história de injustiça, de dominação, o mais forte escravizando o mais fraco, é uma história de guerra, de morte, de assassinato. Isso tudo, meu irmão, é consequência do pecado universal de Adão e Eva, lá no início. Mas agora é consequência também do pecado, da descendência de Adão. Porque o homem nasce na condição de pecador. Agora, viver numa vida de pecado, meu irmão, é uma situação diferente. É uma escolha. Eu não escolhi nascer na condição de pecador. Eu nasci na condição de pecador. Agora, viver uma vida no pecado, na imoralidade, na perversidade, na malignidade, uma vida ímpia, aí já é uma escolha. Existe o pecador enquanto condição, que ele nasceu na condição de pecador, e existe o pecador na qualidade de escolha, de opção, tá bom, meu querido? Ele escolheu. Então nós observamos que o pecado de Adão, ele trouxe, meu irmão, consequências sobre a criação que fugiu do propósito inicial do Criador, tá bom, meu irmão? Que foi o pecado cometido por Adão e Eva, e não só por Adão e Eva, mas por toda a descendência. Porque Adão e Eva, eles começaram, mas as gerações seguintes deram continuidade. Então, nós não podemos jogar tudo na conta de Adão e Eva, tá bom, meu irmão? Porque senão todos seriam vítimas do pecado de Adão e Eva e seriam todos sentenciados e condenados. Mas nós vamos observar que Deus, em Cristo Jesus, estabeleceu um caminho de restauração para o homem. Em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Em Adão, toda a espécie humana foi sentenciada à condenação eterna. Em Jesus Cristo, homem perfeito, o homem é restaurado a Deus novamente, a inimizade foi removida. O homem volta a se relacionar com seu Criador.
O véu da separação foi rasgado de cima para baixo quando Jesus bradou na cruz do Calvário. Por intermédio do sacrifício de Jesus, Deus formou para si um único povo, a saber, a igreja. Para Deus só existem 3 povos: os judeus, a igreja e os gentios. Vamos aqui analisar esse tópico, esse subtópico. Em Adão, toda a natureza, a espécie humana, ela estava sentenciada e condenada, afastada de Deus, distanciada de Deus, inimiga de Deus. O homem não conseguia evitar o seu destino final, que seria o juízo. Somente em Cristo Jesus, irmãos, no projeto de Deus, é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação, ou antes da fundação do mundo. Deus já programou que a salvação, a restauração do homem se daria através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Jesus, o homem volta a se relacionar com o seu Criador, porque a inimizade ela é removida e o homem é restaurado a Deus. Glórias a Deus. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for por mim. Nós destacamos que o véu da separação que havia lá no tabernáculo era uma simbologia entre o santo e o profano, entre o Criador e a criatura. Aquele véu, ele foi rasgado de cima a baixo, quando Jesus lá na cruz do Calvário bradou: Pai, está consumado. Glórias a Deus. Ali Deus estava resgatando para si a espécie humana, todos aqueles que aceitassem o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Jesus, Deus formou para si um povo seu. Nós vemos que em Abraão, Deus forma uma nação, um povo seu. Então, sobre a ótica bíblica da teologia, para Deus existem 3 povos: o povo judeu, a igreja e os gentios. O povo judeu foi o povo que Deus escolheu, através do qual a fé, a crença na existência de um único e verdadeiro Deus, a fé monoteísta, ela foi repassada a Deus por este povo, as leis. Nós vamos ver os mandamentos. O Cristo e o Messias veio dos judeus. Os judeus é um povo especial. O segundo povo, sobre a ótica da Bíblia, sobre a ótica divina, é a igreja. Porque na igreja tem alemão, tem japonês, tem africano, italiano. Então, quando ele aceita Jesus, ele faz parte da igreja. Então, em Cristo nós somos um povo santo, sacerdote real, propriedade exclusiva de Deus. E os judeus, a igreja, formam povos diferentes. E os outros? Irmão Mauro, então, e os outros então? Não existem os outros povos, nações, tribos e línguas. Estes são categorizados como gentios, como gente. Eles precisam conhecer a graça. Primeira coisa, quando nós olhamos lá na escatologia bíblica. Primeiro, Jesus volta para a igreja, para buscar o seu povo, que é a igreja. Quando ele volta para pisar aqui, para reinar em Jerusalém, ele volta com 2 propósitos. Ele volta para os judeus e para tratar com os gentios. Tá bom, meu querido? Então, para Deus, biblicamente, escatologicamente, existem 3 povos: os judeus, a igreja e os gentios.
Está claro aqui, meu querido? Eu espero que na sabedoria, na revelação e na inspiração do Espírito Santo, você possa ministrar esta lição com mais conhecimento, profundidade, inspiração, ousadia e sabedoria de Deus àqueles que estarão te ouvindo. Que aquilo que eu não pude completar, falar ao teu coração, que o Espírito Santo complete a sua vida. Mas eu confesso que esses estudos, eu tenho procurado fazê-los com temor de Deus, com dedicação, com amor. Não é um estudo perfeito. Há muitos outros pontos de vista a serem abordados e eu não sou o detentor da verdade absoluta, do conhecimento. Estou fazendo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Se você desejar esse material, você poderá anotar o número do meu WhatsApp, que sempre está aí no rodapé, no final de cada vídeo, e eu vou enviar para você esse material, esse slide em PDF, para que você possa usá-lo conforme a direção que Deus lhe der. E é um material gratuito, eu não vou lhe cobrar nada para lhe enviar. A única coisa que eu te asseguro é que eu já recebi. Jesus já pagou para mim lá na cruz do Calvário. Agora, se você compreende que esse projeto Auxílio ao Mestre é um projeto que vem de Deus e que outras pessoas precisam ser edificadas a partir desse trabalho, eu gostaria de ser auxiliado, patrocinado por você. Que além das suas orações, você pudesse nos ajudar também no que diz respeito às questões de ordem financeira e material. Nós fazemos isto por amor, nós não fazemos isso por dinheiro. O meu canal não é monetizado no YouTube. Eu não quero fazer disso a galinha dos ovos de ouro, mas com o seu apoio eu tenho certeza que nós poderemos dar continuidade a esse projeto e abençoar muito mais pessoas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é a revelação do Senhor, que fala de um único e verdadeiro Deus, que criou o homem, que o formou do pó da terra, que falava uma única língua, que tem uma estrutura emocional, psicoemocional, igual ao homem dos tempos antigos, como é hoje, porque a alma é a mesma. Nós te louvamos e glorificamos, porque tu és o Senhor da história. Nós te louvamos e glorificamos que o pecado de Adão, meu Deus, ele alcançou todos os homens, estávamos todos caminhando para o abismo, para a condenação e o juízo, pois a tua palavra afirma que não há um justo sequer que faça o bem e depois não peque. E a tua palavra afirma que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas, ó Pai, a tua palavra afirma que em Cristo Jesus a inimizade ela foi desfeita. Em Cristo Jesus, aquilo que nos afastava do Senhor, permitiu que nós nos aproximássemos. E o véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje não há mais brasileiro, alemão, italiano. Há a igreja do Senhor, o povo santo de boas obras, com as vestes brancas, com azeite sobre a sua cabeça, com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito, nós podemos nos relacionar com o Senhor e ter a certeza do arrebatamento, que nós participaremos quando o Senhor soar a trombeta e nós subiremos. Só vai buscar o teu povo, meu Deus, a igreja do Senhor. Nós te pedimos, dá-nos força, graça para sermos santos, ó Pai, diante desta sociedade, para que possamos influenciar esta sociedade e levar mais vidas aos pés do Senhor. Meu Deus, nós te oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações
do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. E em caso de arrebatamento, meu amado irmão, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Porque em caso de arrebatamento, nós ouviremos o toque daquela trombeta e subiremos por sobre as nuvens. E lá no alto estará o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, Deus te abençoe e eu te encontro quando a trombeta soar. Em nome de Jesus.